Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é regularização de bens. Isso em quais circunstâncias? Vamos imaginar o chamado chefe de família e a pessoa morre de repente. A família muitas vezes não sabe nem por onde começar a regularizar as coisas, né? Afinal, são contas bancárias, são imóveis, são créditos às vezes por receber, crédito por pagar. E para conversar sobre este tema, eu recebo hoje o doutor Eduardo Tomasevicius Filho. Ele é professor de Direito da Faculdade da USP. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio, pelo convite que você me faz para participar aqui do Alesp Conecta. É um prazer conversar com você e também com os telespectadores da TV Alesp. Estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, né, que são muito recorrentes, né? Eu acho que até eu cumprimento pela pauta do programa, porque realmente essas dúvidas ocorrem o tempo todo com as pessoas e em momentos ou situações em que elas não estão nada felizes, é um momento de muita tristeza, né? Já não basta a tristeza do ente querido, e ainda nós temos problemas como o que fazer depois, ou logo na sequência, né? Então, realmente é um tema assim, que eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas. Então, doutor, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Então, hipoteticamente, acabou de morrer ali uma pessoa e a família não sabe nem por onde começar. Qual seria o primeiro passo para iniciar a resolução de tudo que tem que ser resolvido? Isso é bem complexo, né? Não de que é assim, muito difícil, né? Mas é porque existem muitas questões que devem ser observadas. Eu vou começar pela mais simples, né? Que seria a, a pessoa que faleceu ter um benefício, por exemplo, da Previdência Social. Enfim, ganha uma coisa do governo, né? Um auxílio, por exemplo, né? Esse dinheiro é da pessoa, é para ela se sustentar, ainda que ela, claro, usasse em vida para sustentar a si mesma e os seus familiares. Com o seu falecimento, não pode os familiares continuar, né, com esse benefício, né? Claro, existem situações em que se transfere o benefício para os familiares, né? Por exemplo, passa para a viúva ou para os filhos, né? Isso tem que ser visto com cuidado. Mas a primeira observação, que digamos que é um erro que costuma acontecer, é da pessoa, claro, às vezes está em necessidade, né? Está precisando do dinheiro e se vê naquela tentação, né, de continuar recebendo, né? Então, isso é o primeiro ponto, né, que tem que ser destacado, né? Porque se fica com o dinheiro, aí já ocorre até um ilícito penal. Então, nesse sentido, tem que não continuar recebendo, né? Claro que hoje já está assim, caminhando para uma comunicação entre os cartórios com o INSS, né, para que se informe que a pessoa faleceu, né? Mas pode acontecer de um erro, escapou alguma coisa, ainda assim vem o benefício e a pessoa recebe, né? Então ela vai ter que devolver e vai ter problemas com a justiça, né? No caso, enfim, não é algo que a gente quer ver que aconteça, ou seja, já a pessoa falece e quem ficou ainda vai ter que responder no processo criminal. Então essa é uma observação que eu faço, porque realmente é muito comum, né? E a gente compreende que é uma situação difícil, né? Tentadora, mas tem que resistir à tentação, né? Nesse primeiro caso, né? Sem ser essa situação, a segunda observação que eu faço, né, é que já começam a pensar inventário, né? Existem famílias que, enfim, só estão tristes e, lamentavelmente, existem famílias que já
começam a brigar mesmo no velório sobre quem é que vai ficar com os bens da pessoa, né? Então também é uma outra tragédia, isso também não é tão incomum assim, né? Então também, né, o direito está nesse momento para resolver. E como resolve? Por meio da lei. Deixa já tudo previsto na lei, né, no caso do Código Civil, quem é que vai ficar com o quê. Né? Então tem muitas brigas que são não só, digamos, manifestações egoísticas, né, mas, ou seja, são inúteis. Né? Porque tem que ver o que é que a lei estabelece para cada um, e não o que a pessoa acha. Né? Porque tem filhos que pensam assim, o pai ou a mãe nem morreu, ou seja, em vida, eles estão falando, não, eu sou herdeiro, então eu sou o dono. Não. Isso é um outro erro muito grave, né? É um erro crasso, né? Como a gente diz. A pessoa só herda quando ocorre o falecimento. Né? Então já cansei de ver essas situações de quererem colocar o próprio dono da coisa, o dono da casa, para fora, porque eu estou precisando de dinheiro, então você já vai vender e vai dar minha parte em vida. Né? Isso é um outro erro crasso, é um absurdo, né? E pode até mesmo configurar crime, né? De um constrangimento ilegal. Está obrigando a pessoa a fazer o que a lei não determina. Né? Mas, enfim, faleceu, né? Brigando ou não, né? O que vai ter que se fazer é fazer a liquidação do patrimônio da pessoa. Né? Porque a pessoa, no caso, ao falecer, ela perde a sua personalidade jurídica e, com isso, ela perde a aptidão para ter direitos e deveres. Né? Então, com isso, como não se admite, né, só em situações excepcionais, né, não a regra, né, ou seja, a ideia concebida no direito de que não tem patrimônio sem dono, né, então, quando a pessoa vem a falecer, este patrimônio terá que ser transferido para alguém. Né, e a transferência, no caso do Brasil, se dá por força de lei. Né, tem um princípio, né, o nome é em francês, né, princípio da Césine, tá, isso não tem essa importância, né, para saber, assim, isso é mais um conceito técnico, né, usado por nós da área do direito, mas a ideia é simples, né, que falecendo a pessoa, automaticamente os seus bens se transferem aos seus herdeiros. E aí vai ter que se, depois, aí sim, é uma questão procedimental, que é apurar o que é de cada um e quanto é que se herdou. Né? Então, isso é importante, né? Que a herança se Doutor transfere Eduardo, automaticamente. Pois não. uma dúvida que já surgiu aqui na minha cabeça enquanto o senhor estava nos explicando aí. O senhor primeiro falou no inventário. Explique para a gente de forma didática o que seria o inventário. E quando o senhor fala também na liquidação, vem na minha cabeça de repente o que? A venda dos bens? Porque eu fico pensando se de repente a pessoa que faleceu tem uma empresa. E a empresa é o que sustentava ali toda a família, né? Então, quer dizer, vai vender um negócio que sustentava toda a família. Então, explica para a gente, para o nosso espectador, de uma forma mais didática, como que isso poderia ser feito. Isso é bastante importante, né? Porque, no caso, quando a pessoa falece, se pensa inevitavelmente em inventário. Né? Então, o inventário é esse procedimento por meio do qual se vai fazer o quê? Um balanço patrimonial da pessoa que morreu. Né? Isso é um inventário. Né? Claro que existem outros elementos nele, quais seriam? Né? A descrição, né, na peça, né? Claro que o advogado vai fazer, né? Quem era a pessoa, né? Quem eram os seus herdeiros, né? Qual é o estado patrimonial, ou seja, a situação patrimonial, ou seja, vão ser arrolados, né, os bens, os direitos, né? Aí já entra a questão da empresa, né? Ou seja, os bens que são os imóveis, os automóveis, o dinheiro no banco, né? Ainda que seja R$ 1, né? Enfim, faz parte. Vão entrar os direitos, né?
Então, por exemplo, cotas de uma empresa, né? Ações de uma sociedade, né? Para quem tiver. E do outro lado, tem que colocar quais são as dívidas, né? Ou seja, financiamentos, empréstimos, etc. Né? Ou seja, aquilo que a pessoa ia pagar se continuasse viva. Né? E daí você vai fazer o saldo, né? Ou seja, aquele patrimônio líquido. Né? Então aqui tem uma coisa muito importante que, assim, nas aulas de direito, em todas elas aparece essa pergunta, né? Professor, mas a gente herda dívidas? Né? No Brasil, não se herda dívidas. Isso é muito interessante. Tá? Não se herdam dívidas no Brasil. Só se herdam bens. Claro que só se herdam os bens, né, depois de se passar por essa liquidação. Né? Então a ideia é o seguinte, ver qual a quantidade de bens que a pessoa tem. Né? Então vamos supor que ela, números, vamos colocar em números, né? Eu tenha R$ 1.000 em bens, né? E ela devia 300, então 1.000 menos 300, ou seja, tem que pegar parte dos seus bens, né, pagar os devedores, né, e aí o que sobra é que vai ser repartido com os herdeiros. Isso é diferente, por exemplo, de outros países em que a pessoa pode herdar dívidas, né, do falecido. Né? Então, essa é uma diferença importante. No Brasil, não se herdam dívidas. Né? E qual é a segunda diferença? Né? É que no Brasil, como a gente só herda bens, ou seja, nós só herdamos vantagens, não há a necessidade de manifestar, né, a vontade de ser herdeiro. Em outros países tem que falar se quer. Por quê? E quem é que quer herdar dívidas? Né? Então, na Europa, por exemplo, há uma corrida para falar, não sou herdeiro, não sou herdeiro. No Brasil, não. Ninguém precisa falar disso. Pode ver que a gente nunca ouviu falar de pessoas falando, poxa, eu tenho que correr para aceitar a herança. Não, porque como só se herdam bens, essa é a vantagem. Né? Aí vamos pensar então, só para responder essa sua pergunta, e depois a gente continua, para explicar como faz essa liquidação do patrimônio. Né? Vamos imaginar uma sociedade, né, uma sociedade limitada, né, que é muito comum no nosso país. Né? Ela, do ponto de vista do sócio, né, que veio a falecer, ele tem um direito dentro dessa sociedade, que é a cota. Né? E no caso a cota, ela, com o falecimento da pessoa, né, tem que ver o que o contrato social estabeleceu. Né? Se há ou não o que a gente chama de affectio societatis, isto é, se a pessoa do sócio é relevante ou não. Então, por exemplo, dois irmãos ou dois amigos que se tornaram sócios porque eles se dão muito bem. Então, quando um vem a falecer, este outro não vai querer que uma outra pessoa entre na sociedade. Né? Então, ou pode ocorrer também, por outro lado, de que o contrato não tenha essa previsão, ou expressamente declare que isso não tem a menor importância. Então, tem que ver o que está no contrato social. Qual é assim, o encaminhamento, assim, em linhas gerais? Né? É que ou se faz a liquidação da cota, ou seja, a sociedade tem que pagar essa cota, pode ter previsões contratuais de pagar em 10 vezes, né, por exemplo, né, ou seja, a sociedade continua, né, e paga o direito que a pessoa teria se em vida ela tivesse optado por se retirar da sociedade. Né. Pode também, e por que se faz um pagamento, por exemplo, em 10 prestações? Para evitar que a sociedade quebre, né? Ou seja, de repente vem essa situação e aí tem que fazer uso de um grande volume de dinheiro para pagar aos herdeiros. Né? Então, é por isso que se pode ter uma previsão de fazer parcelado. E claro, os herdeiros, por eles herdarem direitos, eles vão ter que herdar nessas condições. Ou então, pode acontecer de se permitir que os herdeiros ingressem como sócios dessa sociedade. Né? Isso claro, como eu disse, depende do contrato social, mas é possível. Né? Então, por exemplo, se o sócio não se importar que os filhos ou filho ingresse como sócio, segue normalmente. Né? Quando se importa, né? Por exemplo, às vezes pode até se dar bem no aspecto afetivo, né? Com os filhos, por exemplo,
da pessoa que faleceu. Mas essa pessoa que é sócia sabe que os filhos não têm a menor vocação ou capacidade de serem herdeiros, de serem empresários. Então, nesse caso, é melhor que eles não ingressem na sociedade. Né? É melhor, no caso, liquidar a cota e pagar a parte deles. Né? Então, essa é uma situação que é bastante comum, né, quando tem o falecimento de uma pessoa, né, que era sócia. Aí tem que ver mesmo que o contrato social estabelece. Se eram Doutor ações, aí Eduardo, não tem problema. Tá? doutor Eduardo, desculpe interrompê-lo, mas é É. que o senhor falou aí nessa explanação uma coisa que me chamou a atenção. O senhor me disse, no Brasil não se herda dívidas. E nós trabalhamos aí com o exemplo hipotético, o senhor falou de uma pessoa que, sei lá, teria R$ 1.000 em bens, então, e ela teria, no caso, mais bens do que dívida. Então existe um saldo ali para os herdeiros, né? Agora, se a pessoa tiver mais dívida que bens, diante daquilo que o senhor falou, que no Brasil não se herda dívidas, como é que fica a situação? Essa é a terceira pergunta, né, mais comum entre as pessoas. Né? Puxa, mas só ficaram dívidas, eu vou ter que pagar? Não. Né? Aí falam, não tem que pagar não. Né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte, né? Que quando alguém vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, tem que levar em consideração a sua capacidade de pagamento. Né? Então, por isso que quando se vai fazer um empréstimo, se vê, mas você tem bens, né? Que bens você pode oferecer em garantia, né? Ou se a pessoa às vezes não tem bens suficientes, se pode pedir, por exemplo, um fiador, né? Ou um avalista, conforme o caso, né? Por exemplo, para um título de crédito. Né? Então, isso é um ônus do credor, ou seja, o credor é que tem que avaliar o risco que ele vai correr caso a pessoa, o que vai acontecer se o devedor falecer. Né? Então, o credor é que tem que prestar atenção nesse caso. Se ele assumir o risco de emprestar dinheiro a uma pessoa que não tinha bens suficientes para honrar com a dívida, o problema não é dele. Então, no caso, a dívida será extinta. Né? Ele não vai poder receber. Por que eu coloquei que é muito comum? Porque existem enfim, empresas ou credores que falam, não, você vai ter que pagar, você tem que ligar aqui, a gente faz um parcelamento. Então é muito comum com contas de consumo, também alguns empréstimos. Então é só comunicar, apresentando um testamento de óbito, falando, ó, enfim, não tem nada. Né? É claro que o credor, por exemplo, um banco, etc., ele pode exigir a abertura do inventário. Tá? Existe o que se chama também de inventário negativo. Tá? O que é o inventário negativo? É o inventário que se vai apurar que a pessoa não tinha bens. Né? Aí pronto. Aí, no caso, o credor, ele com inventário negativo, né? Porque aí vai ficar comprovado que não tinha bens para pagar, não vai receber nada. Então, não se herdam dívidas. E uma outra coisa que é muito comum, é muito recorrente essa pergunta, se a pessoa tem um financiamento imobiliário, ela vem pagando um imóvel, né, e vem a falecer, né, ou seja, ela tem uma dívida, né, porque se ela está pagando o imóvel é porque ela deve, né, ou seja, ainda não é dela, né, ela está na posse do imóvel, isso é diferente, né, ou seja, uma coisa é estar na posse do imóvel, ou seja, estar usando o imóvel como se fosse seu, e outra é ter o seu nome como proprietário no registro de imóveis. Então, no caso de um financiamento imobiliário, a pessoa está na posse, mas o imóvel, por exemplo, está no nome do banco. O que acontece? Justamente como tem essa questão, o financiamento imobiliário traz junto, né, ou seja, traz de forma coligada, né, vamos colocar assim, acoplado a este contrato, claro, não estou usando aqui uma linguagem técnica, né, um contrato de seguro de vida, né, que é pago mensalmente. Então, no caso em questão, quando a pessoa falece, o que vai acontecer? Automaticamente aciona-se o seguro de vida e o dinheiro da indenização do seguro de vida quita a dívida. Aí por isso que os herdeiros podem ficar com o imóvel, né? Ou seja, é uma forma que se tem para evitar que o imóvel
por exemplo, seja tomado e se, claro, devolva o saldo que já foi pago, né? Ou seja, parte daquele valor que foi pago. Então, para resolver essa situação, não é que existe um princípio jurídico por trás ou uma norma que vai reger o caso. É que os bancos, né, por exemplo, eles já colocam junto um contrato de seguro de vida. Né? Ou seja, faleceu, pagou a dívida. Né? Então, é uma coisa que é bastante inteligente nesse sentido, né, esse mecanismo. Agora, doutor, o assunto tá bom aqui, mas estou preocupado com o tempo que o nosso programa já se encaminha aqui para a reta final. Fale um pouco a respeito, então, da liquidez, né, do patrimônio, né, da liquidação do patrimônio, né, e também como que se faz para regularizar toda a situação, finalmente, como a família consegue ficar em dia com a parte jurídica da coisa. Perfeitamente. Então, no caso, aí vai ter que procurar um advogado, né, para abrir um inventário. O inventário tem prazo para abertura, né, que é 60 dias. Tá? Isso pode variar até de estado para estado. Né? Por quê? Porque o próprio estado, né, tem interesse em recolher um tributo, que é o imposto de transmissão causa-mortes. Né? Então, se passa do prazo, é possível abrir o inventário. Pode-se abrir até 50, 100 anos depois. O problema é que o valor do imposto vai estar acrescido de multa. Né? Então, é por isso que tem um prazo, ou seja, o Estado concede um prazo para que se pague sem multa. Tá? Então, isso é um aspecto. Né? O segundo, tem que ter advogado. Tá? Não dá para fazer inventário sem advogado. Né? Aí, o terceiro ponto é que existem dois tipos de inventário. Pode ser feito o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O judicial é no fórum, né? Ou seja, no Poder Judiciário. E o extrajudicial é no cartório de notas, ou seja, é no tabelião. Qual é a vantagem do inventário extrajudicial? É a rapidez. Né? Embora hoje o inventário judicial também esteja muito rápido. Né? Antes era lento, quando era de papel, né? Mas hoje está também muito rápido, dependendo, até mesmo com essa situação de pandemia, que o Poder Judiciário está trabalhando muito rápido, está lá quase no mesmo tempo. Mas, assim, só para esclarecer, né, o inventário extrajudicial é feito quando os herdeiros são todos maiores e capazes, ou seja, tem mais de 18 anos e não tem ninguém que eventualmente esteja interditado. Né? Quando há menores, ou seja, crianças, aí o inventário tem que ser feito judicialmente. Né? Por quê? Porque aí o juiz vai conferir, né, se a criança, por exemplo, não está sendo lesada. Então, essa é a diferença. Né? Aí, no caso, concluído o inventário, leva-se, por exemplo, no cartório de registro de imóveis para regularizar a transferência do imóvel, ou seja, já é da pessoa, mas tem que passar para o nome dela, né? Ou seja, deixar no nome dela. Então, se apresenta, por exemplo, se for no inventário judicial, o formal de partilha. O que é o formal de partilha? É um xerox do processo, tá? Assim, grosso modo. E, no outro caso, apresenta-se a escritura, né, de inventário extrajudicial. Né? Isso é importante. E também o inventário extrajudicial pode ser usado para fazer a retirada do dinheiro do banco. Esse valor. Né? E no inventário extrajudicial, judicial, né, o juiz ou se apresenta formal de partilha, ou se numa emergência pode se conceder o alvará, precisa vender um imóvel para pagar a dívida, né? Aí se faz o alvará. Né? E a outra pergunta que você colocou é quando o imóvel é um só e tem 3 herdeiros. Né? O que eles vão ter que fazer? Ou eles fazem uma composição de um comprar parte do outro, né? Ou então, no limite, este imóvel vai para o leilão. Tá? Aí vai ter que se fazer uma alienação judicial e pagar a parte de cada um em dinheiro. Ou seja, o imóvel vai ser vendido, né, em asta pública. Eu já vi ocorrer essa situação, né, e aí se paga o valor correspondente. Já que ninguém chegou a um consenso, né, se faz como a espada de Salomão. Né? Corta o imóvel. O que é cortar o imóvel nesse caso? Né? É vendê-lo à força, né? E aí paga o equivalente em dinheiro. Né? Dá muita confusão. Né? E outra coisa que também costuma acontecer um dos herdeiros fica no imóvel. Né? Os outros, ele tem que pagar aluguel para os outros
sim, tem que pagar aluguel para os outros. Por quê? Porque está usando o bem que é do irmão, por exemplo. Né? Então, isso é devido. Né? Então, também, é claro, vai ter que procurar advogado, né, para regularizar essa situação. Se um estiver lá e falar, eu estou aqui, você não vai entrar. Tudo bem, mas então você vai me pagar um aluguel. Não chegou a um acordo, então vai vender o imóvel. Né? Então, dá muita confusão isso. Né? É bem complicada essas coisas. Né? Doutor Eduardo, a gente só tem mais 2 minutinhos aqui de programa, mas se o senhor pudesse me dizer uma coisa, se por acaso essa pessoa tivesse feito um testamento, tivesse feito algum documento prévio, né? Não contava, obviamente, do falecimento, mas fez alguma coisa ali, ajudaria que esse processo não fosse um processo tão burocrático e tão difícil para a família? O testamento ele vai ser cumprido dentro do inventário, né? Essa é a diferença. E aí tem que entrar com uma ação de validação do testamento. O testamento é bom quando a pessoa tem muitos bens, assim, muitos imóveis, porque aí já diz o que é de cada um, digamos assim. Não ficam os herdeiros brigando, eu quero a casa, eu quero a casa, eu quero a mesma casa, por exemplo. Porque aí a pessoa já definiu, essa casa é para você, aquela outra casa é para você, e assim por diante. Aí não tem como brigar, porque tem que respeitar a vontade do testador. Mas para um imóvel, o testamento não tem muita utilidade. Ele é bom quando tem mais bens. Né? Aí sim, ele ajuda a evitar conflitos, né? Ou diminuir os conflitos. Mas para uma única casa, por exemplo, não tem necessidade mesmo de fazer um testamento. Exceto se for para beneficiar um dos herdeiros em detrimento dos outros. Eu gosto mais desse filho, que ele cuidou mais de mim, aquele outro não cuidou. Aí pode fazer um testamento para privilegiá-lo em detrimento do outro, que, por exemplo, nunca fez nada, nunca gostou, e depois da morte aparece querendo o mesmo quinhão que o outro teve. É a questão, aquela história do filho pródigo, né? Assim, muito parecida, né? Essa ideia, né? Que um ficou com o pai, o outro não ficou. Né? Então, o testamento tem essa função. Doutor Eduardo Tomasevicius Filho, professor da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, de grande valia aqui, todas as informações que você passou aqui para os nossos espectadores, viu, doutor Eduardo? Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição e espero que possa ter ajudado aos telespectadores. Mas, em caso de dúvidas, realmente procure um advogado que vai lhe orientar corretamente. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também pelo YouTube. Entre no YouTube, procure Alesp e todos os nossos programas estão lá arquivados. Está bem? Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.